Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Aqui é a Gabriela. e hoje nós vamos falar de Simple Future. E o que é o Simple Future, né? São as expressões que a gente usa para indicar ações que ainda vão acontecer, né? Então elas não aconteceram, são ações futuras, como diz o nome já, né? Então vamos lá. Assim como sempre, como todas que a gente já viu, ela apresenta três tipos de estruturas esse tempo verbal, né? Que é o afirmativo, o interrogativo e também o negativo. Então vamos ver aqui como que funciona a estrutura afirmativa. De praxe, né? Primeiro vem o sujeito, depois a gente vai ter um novo auxiliar, que agora vai ser o will. Lembrando que no passado a gente tinha, o passado perfeito, nós tínhamos o had e no presente nós tínhamos o have e o has. Agora, para o futuro, nós vamos ter o will, acompanhado do verbo no infinitivo sem o to. Então, não é que nem nos outros que a gente usou o particípio passado, né? Nós agora vamos usar o verbo infinitivo, que é o verbo sem conjugação, mas sem o to, né? Que geralmente, por exemplo, eu tenho o verbo love, que é amar, é to love. Então, eu não vou usar o to, só vou usar o love. E o complemento. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de como que eu vou construir esse tipo de frase. Então, vamos lá. Leona will buy a new house. Meu sujeito é a Leona, que seria o she. Will, que é o meu verbo não, meu auxiliar, que vai indicar que a minha frase está no futuro. O verbo aqui, que é to buy, no infinitivo, então sem o to. E a new house, que é o complemento. Então vamos ver a segunda frase. Arthur will travel without your friends. Então Arthur vai viajar sem os amigos dele, desculpa. Então he, o auxiliar will, o verbo no infinitivo sem o to e também o complemento que é without your friends. E por último, uma frase que eu coloquei com a terceira pessoa, né? Porque a gente não tinha visto nenhuma. Então, they will work all day long. Então, eles vão trabalhar o dia todo. Então, é uma coisa que vai acontecer. Então, novamente, temos o sujeito, o will, o verbo no infinitivo e o nosso complemento. Então, vamos para a segunda estrutura, que agora é a negativa e também não muda muito do que a gente já viu. O que muda sempre é o auxiliar e o verbo, né? Não sei se vocês já perceberam isso nos outros tempos verbais que a gente viu. Então vamos lá. Sujeito, depois o auxiliar will mais o not para indicar que é uma frase negativa ou a forma contraída que é o won't, que eu considero mais fácil, eu acho, minha opinião, que a frase fica mais bonita quando a gente usa a frase o modo contraído. Mas aí é da sua escolha, do jeito que você gostar de falar e etc. Depois, nós temos o verbo no infinitivo novamente sem o to e o complemento. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu vou até pegar aqui a canetinha, porque eu acho legal. Então, aponta a caneta aqui e o apontador é laser. Então, vamos lá. I will not ou won't stay, que é o verbo to stay, at college to study. Então, eu não vou ficar na escola, na faculdade para estudar. Então, aqui é o meu auxiliar que vai indicar que a frase está no negativo. Então, agora aqui vamos para o segundo exemplo. They will not ou they won't change their opinion. Então, eles não vão mudar a opinião deles. Uma coisa que vai acontecer, eles não vão mudar, desculpa, a opinião deles. Então, é uma coisa que não vai acontecer no caso. E por último, a frase que eu sempre tô colocando nas estruturas negativas, só muda o tempo, é Lucas will not ou Lucas won't forget Gabriella's birthday. Então, o Lucas não vai esquecer o aniversário da Gabriela. Meu aniversário é dia 4 de junho, hein, só pra falar. Então vamos lá para o terceiro exemplo de estrutura, que também segue o mesmo padrão que nós vimos nas outras aulas, onde eu vou inverter o auxiliar com o sujeito para indicar
que a frase está na interrogativa. Então, o auxiliar will aqui no começo, o sujeito, o verbo no infinitivo sem o to e o complemento. Então, vamos ver aqui os exemplos. Will you move to another town? Então, você ou vocês vão mudar para outra cidade? Então, pergunta, verbo auxiliar will no começo. Segundo exemplo. Will you open the door, please? Então, você ou vocês vão abrir a porta, por favor? Então, verbo auxiliar indicando que a frase é interrogativa. No começo, no caso. E o terceiro, will we go to London Bridge? Então, nós vamos até a ponte de Londres, na verdade é o ponto turístico lá, né, a London Bridge. Então, verbo auxiliar no começo, indicando que é uma frase interrogativa. É bem simples, gente, o Simple Future, até chama Simple Future. Eu acredito que vocês não terão muita dificuldade para conseguir fazer os exercícios ou entender em um texto esse tempo verbal, porque ele é muito parecido com os outros que a gente já estudou, com a diferença do verbo auxiliar. Então, agora vamos ver aqui um exemplinho que eu coloquei só para vocês se situarem assim em todas as estruturas, porque é bem legal. Então aqui eu tenho a Lisa, né? A Lisa Simpson lendo um livro. Então, will you read a book at 4 p.m.? É uma pergunta que eu fiz. Aí a pessoa pode responder, yes, I will. Então, sim, eu vou. Uma resposta. Ou eu poderia responder, I will read a book at 4 p.m. Então, são formas simples de você responder uma pergunta no futuro. Por exemplo, aqui. Will you play soccer at 3 p.m.? Resposta, no, I won't. Ou, no, I will not. Aí vocês escolhem a maneira como vocês vão utilizar, né, a construção. E também eu poderia responder, I won't play soccer at 3 p.m. Então, depende do jeito que vocês querem responder, mas é uma forma simples, como vocês podem ver aqui, o verbo tá no infinitivo, né? Então, não precisa se preocupar com conjugação, é mais lembrar que para estar no futuro eu tenho que colocar o auxiliar. Um complemento também para você indicar alguma coisa no futuro, você poderia usar o shall, que é uma outra forma de uma outra auxiliar que você poderia usar. Só que ele tá muito em desuso, né? Tipo, é um jeito muito formal, muito arcaico de construir uma frase. E por isso aqui a gente não vai mostrar para vocês, não vai se aprofundar, só queria fazer esse comentário para vocês saberem que ele existe, que ele pode ser usado, mas que já está em desuso, assim como algumas coisas no português, por exemplo, voz em C, sei lá, um exemplo só. Então vamos seguir. Alguns exercícios que eu coloquei aqui para vocês, para fixação do exercício, fixação da matéria, desculpa, mas como sempre, né, é um exercício de preencher as lacunas, porque a gente acredita que isso é a maneira mais efetiva de vocês verem como que a construção vai funcionar, a construção da frase. Então, vamos lá, vamos ver o exemplo. Henrique will play basketball. Então, o nosso verbo era play, to play, e tá na forma afirmativa. Então, eu só vou colocar o verbo não auxiliar, will, mais o play, que é o verbo no infinitivo. Aqui, se vocês forem ver, eu nem coloquei o to play, to drink, to buy, porque eu coloquei só o verbo no infinitivo mesmo. Então, fica até mais fácil. Então, vamos lá para a letra A. They, drink, no afirmativo, né? Water. Então, vai ficar they will drink water. Então, eles vão beber água. Vamos para a segunda frase. Larissa, o verbo é buy, e eu quero a estrutura no negativo, a new Chevrolet car. Então, Larissa won't buy ou will not buy a new Chevrolet car. Então, vamos para a próxima. Que está bem errado aqui o jeito que a gente numerou, tá? A, B, F, mas seria A, B, C, D. Foi mal, gente. Erro de digitação. Então, vamos lá. We, eu quero o meu verbo é read na estrutura afirmativa, Jane Austen book. Então, we will read Jane Austen's book.
Lembrando que a Jane Austen é uma autora muito boa. Tem Orgulho, Preconceito e Razão e Sensibilidade. Eu recomendo vocês lerem, porque livros muito bons. Vamos lá para a letra F. Letra F é uma frase no interrogativa e o meu verbo é o study. Então, tananã, she, tananã, Spanish. Então, will she study Spanish? Então, ela vai estudar espanhol? Então, basicamente, gente, no Simple Future é isso que vocês vão fazer, sem grandes segredos, né? Nós vamos ver mais algumas coisas agora pra frente, mas basicamente, tipo, o grosso dele é isso. Então, vamos ver. O próximo agora eu vou falar do Simple Future com going to, que é uma outra forma de você falar alguma coisa no futuro, né? No caso, a gente usa o going to quando a gente vai indicar a ação futura que está planejada para acontecer e que vai acontecer no nosso futuro próximo, mas também pode não acontecer, mas geralmente acontece. Por isso que a gente usa o going to. Ele também apresenta 3 estruturas, né? São as 3 estruturas comuns que a gente já viu. Então, vamos ver aqui como que funciona. Então, eu tenho o meu sujeito, o verbo to be, que vai ser o am, o is ou o are. Então, depende de qual sujeito você vai usar, se vai ser he, she, it, se vai ser you, they ou we. Depende do que vocês querem escrever, né? Então, eu vou acrescentar que agora vai ser o meu auxiliar, o going to, novamente, o verbo no infinitivo sem o to e o complemento. Também não tem grandes segredos, mas lembrando que dessa vez, esse going to eu vou usar para uma ação que está planejada, que vai acontecer. Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo. She's going to buy a new book. Então, ela vai comprar o livro dela. Pode ser que ela tenha certeza, ela está planejando comprar. Então, she's going to buy a new book. Então, lembrando aqui, ó, o verbo to be é o is, no caso, porque eu tenho she. Colocar o going to, o verbo no infinitivo e o nosso complemento. Segundo, Gabriela is going to travel with your boyfriend. Desculpa, gente. Então, Gabriela é she, também novamente vou usar o is. Going to travel e o meu complemento with your boyfriend. Lembrando que se fosse I, por exemplo, eu ia usar o am. Então, eu não coloquei nenhum exemplo aqui com I, mas lembrando que I sempre am, na verdade é o único que eu posso colocar acompanhado am. E o resto, he, she, it, is, they, we, you, are. Então, vamos ver aqui. They are going to work on the weekends. Então, eles vão trabalhar nos finais de semana. Então, é uma certeza que ele tem. Está planejando isso. Então, vamos lá. Próxima estrutura é interrogativa. Novamente, eu só vou inverter a ordem do sujeito. No caso agora, a gente vai lembrar um pouco da estrutura do Simple Present. Que eu vou inverter o meu verbo to be com o meu sujeito. E só que agora, a diferença, né, é que eu vou ter o meu going to no meio da frase. Então, vamos ver. Is she going to call to the restaurant? Então, ela vai ligar para o restaurante? Ela vai, porque ela está planejando ligar para o restaurante. Going to. Então, is she going to call to the restaurant? Então, segunda frase. Is Lucas going to travel with your girlfriend? Então, Lucas é o he, né? Continua sendo is. Going to, para indicar que é uma ação que ele está planejando. Travel with your girlfriend. Lembrando que se fosse o I, se fosse o sujeito I, eu usaria o am aqui. Então, terceira frase. Are they going to work on the weekends? Então, eles vão trabalhar nos finais de semana? Pergunta. Agora vamos para a terceira estrutura, que é a negativa. A única coisa que vai mudar aqui, como em todas as outras, eu vou colocar o not. Então, eu vou ter o verbo to be mais o not. Então, vai ficar isn't, aren't, ou am not, ou is not, ou are not, dependendo de qual é o seu sujeito. O verbo continua sendo no infinitivo.
E eu continuo tendo o meu complemento. Então, eu não mudei muito as frases aqui, porque era mais para indicar para vocês como que ia ficar a frase negativa, então só coloquei elas na negativa. Então, she is not ou she isn't going to buy a new book. Outra. Gabriela is not ou isn't going to travel with your boyfriend. Terceira frase. They are not ou they aren't going to work on the weekends. Então, gente, não muda muito a estrutura em si. O que vocês têm que prestar atenção é o comecinho da frase. Então, a diferença. Eu quero o simple future, quero falar de alguma coisa do futuro. Beleza, falei. Simple future com going to. Eu estou indicando uma ação que ela já está planejada e que vai acontecer no futuro próximo. Então, essa é a diferença da construção de cada uma dessas frases. Vamos ver aqui. Então, agora, gente, nós temos alguns exercícios, né? São exercícios comuns, que são de preencher as lacunas, que a gente já está acostumado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como que vai funcionar. Então, letra A. My father, tananã, o verbo é buy a car. Então, my father is going to buy a car. Então, ele vai comprar. Como é father e é he, coloco o verbo to be is. Próxima. Our classmates, o verbo enjoy, their afternoon watching movies. Então, our classmates, they, né, que seria, are going to enjoy their afternoon watching movies. Então, vamos para a letra C. I'm so sad, my best friend, May, o nome May é da best friend dela, tá? Is going to move to another city. Então, meu verbo era move, tô colocando is porque era she no caso, né? Going to move, normal, sem conjugação verbo no infinitivo. Depois, letra D. My neighbors, tanana, a new garage. Nosso verbo é build, então my neighbors are going to build a new garage. Então, letra E. My friends and I, então, we, tanana, learn in Italian. Então, my friends and I are going to learn Italian. Então, nós vamos aprender italiano. Estamos planejando aí. E vai, com certeza, acontecer no futuro próximo. Então, gente, pro Simple Future com going to é bem simples, na verdade, os dois são bem simples, né? Mas se vocês entenderem as estruturas e saberem que vocês estão falando para coisas do futuro, um para uma ação planejada e o outro para alguma coisa que vai acontecer. Então, quando você usa o will, você está decidindo durante a fala. Por exemplo, você não tem nada planejado. Vamos supor que você está fora de casa e alguém te liga, e você não sabia dessa ligação. Então você usa o will. Por exemplo, vou ligar de volta, aí eu call he or she back. Entendeu? Porque você decidiu agora. Agora vamos supor que você já tinha planejado, você já esperava essa ligação. Só que mesmo assim você teve que sair por algum motivo. Aí você fala, tipo, I know, I'm going to call he back or she back. Entendeu? É mais ou menos isso. Isso mesmo. Então vamos lá para a próxima parte. Bom, gente, seguindo aqui, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre o Future Continuous, tá? E quando é que nós vamos empregar o Future Continuous? Vamos usá-lo para ações ou eventos que irão ocorrer ou continuarão ocorrendo após o presente momento, para projetar um momento futuro, para fazer suposições ou previsões sobre eventos que ocorrerão e para pedir informações educadamente sobre o futuro. Essa daqui é uma forma bem polite, tá, de você falar, o Future Continuous. E põe muitas aspas aí. Ele lembra um pouquinho o going to, tá? Porque ele está prevendo um futuro, né? Fazendo suposições sobre eventos futuros que ocorrerão. Vamos aqui às estruturas, né? Como todos os tempos verbais, ele é composto por estruturas afirmativas, interrogativas e negativas. Sendo que a afirmativa é composta de
sujeito, verbo to be no simple future, que vamos utilizar will be, verbo principal no gerúndio e o complemento. Vamos ao exemplo. He will be working in the library. Ou seja, he, na primeira posição, indica o sujeito, will be é o simple future, o verbo principal work com ing, que se torna working, e por último o complemento in the library. Vamos lá. Agora a segunda forma aqui que eu coloquei para vocês é a forma interrogativa, onde, assim como no simple future, will vem para a primeira posição da frase. Então, ela é composta por verbo auxiliar will na primeira posição, logo depois o sujeito, depois o verbo to be, sem to, mais o verbo principal no gerúndio, que é o verbo com ing, mais o complemento. Por exemplo, will he be working in the library? Ou seja, olha aí, o will na primeira posição, o he é o nosso sujeito, o be é o verbo to be sem o to, work é o verbo principal, work com ing, e in the library é o complemento. Vamos agora à frase negativa, que é composta por sujeito, o verbo auxiliar will, mais a forma not, que nos dará a impressão de contração, a impressão de forma negativa, o verbo to be e o verbo principal no gerúndio, que é aquele verbo com ing, e por último o complemento. Vamos lá ao exemplo. He will not be working in the library. Lembre que a Gabi até comentou que tem gente que gosta de usar won't e tem gente que gosta de usar will not. Aqui você poderia também usar won't. Mas eu, particularmente, prefiro will not. Ela prefere won't. Então, cabe a vocês escolher qual lhe agrada mais. Bom, seguindo aqui, nós vamos fazer alguns exercícios. Bom, seguindo aqui os exercícios, então, assim como todos os exercícios de fixação, é para completar os espaços, né, esses gaps, usando o Future Continuous. Então, vamos lá. Vamos ao exemplo. By Christmas, I, in Finland. Então, o verbo é ski. Então, vamos usar a forma afirmativa, que se torna By Christmas, I will be skiing Finland. Vamos lá. Agora, a letra A. Caio, porque Caio está com a gente desde o primeiro dia de aula, e vai estar até o último, porque Caio é um nome legal. Caio, to the meeting, I expect. Ou seja, o verbo é come, então se torna Caio will be coming to the meeting, I expect. Vamos lá, letra B. I, in the lake. O verbo é run e precisamos usar na forma negativa. Então fica I will not be running in the lake. Ou I won't be running in the lake. Vamos lá, letra C. Between 7 and 8 o'clock, we a dinner. O verbo é have, então ficaria we will be having a dinner. Perfeito. Vamos agora à letra D. If you study hard next year, you hundreds of books in English. Vamos lá. O verbo é read, então ficaria you will be reading hundreds of books in English. Vamos lá, a letra E. We by 9 a.m. O verbo é sleep e pela estrutura é na forma
interrogativa. Então, will fica na primeira posição. Então, ficaria will we be sleeping by 9 a.m.? Então, vamos lá. Seguindo aqui, nós temos um extra que é usar as formas do presente para indicar futuro. Então, vamos lá. Nós podemos usar dois tempos verbais, o present continuous e o present simple. O present continuous é para indicar coisas decididas anteriormente já marcadas, como é o caso do ing, né? Lembrando da estrutura casa do gerúndio, e ações pouco antes de vocês fazê-las. Então vamos lá. Para indicar coisas decididas e já marcadas, eu separei alguns exemplos, que são esses daqui. Por exemplo, what are you doing on Saturday's evening? I'm going to the theater. Reparem, a pergunta, ele está usando o ing e é para falar de um tempo futuro. É para falar do sábado à tarde. Então, você não usa what will you do on Saturday's evening. Você tem que usar a parte de present continuous, porque é uma coisa que você já planejou, já marcou. O outro exemplo é what time is Gabi arriving tomorrow? É fato que ela vai chegar. Não foi decidido agora, é um fato que ela vai chegar amanhã. Mas que horas? 10:30, I meet her at the station. Então você usou ali o present continuous, o meeting, porque já é um fato também. E é algo que vai ocorrer bem rápido, que no caso é no dia seguinte. Bom, e ações pouco antes de vocês fazê-las. Então vamos lá. I'm tired. I'm going to bed now. Good night. É um pouquinho antes. Você vai fazer praticamente na hora. Então, é um futuro, mas é um futuro extremamente próximo. Então, é isso. E o segundo exemplo é, Gabi, are you ready yet? Aí a Gabi fala, yes, I'm coming. Tipo, sim, eu estou indo. Bom, agora seguindo aqui, vamos mostrar o emprego dos present simple no futuro. Então, vamos lá. Ele é empregado quando falamos de horários ou programas e também para planos fixos como horários, entre aspas, tá? Então vamos ao exemplo de empregado quando falamos de horários, programas, etc. Olha lá. My train leaves at 11:30, so I need to be at the station by 11:15. Ou seja, o trem vai sair às 11:30. Ele ainda não saiu. Você está falando no presente que ele vai sair. Então, por isso você empregou o leaves, que é o present simple. E o outro exemplo aí é what time does the film begin this evening? O filme não começou, mas está bem próximo. Sempre quando você está usando o present tense, é para algo próximo ou então já programado. Então, nesse caso aí, está empregado o present simple para perguntar que horas que o filme vai começar essa noite. E vamos lá, exemplos como os planos fixos como horários. Por exemplo, I start my new job on Monday. Ou seja, ainda não é Monday, e você vai começar a trabalhar no próximo Monday. So, é isso aí. É próximo e tá já definido, né? Você também poderia ir usar o going to, porque já é algo planejado. Vamos lá. What time do you finish to work tomorrow? Também você está usando o present simple para perguntar algo do futuro. Ou seja, vocês podem usar o present simple para perguntar coisas do futuro, bem como o present continuous. Bom, basicamente a aula era isso. Espero que vocês tenham gostado. Na parte de usar o present
para coisas futuras, a gente não tá usando, colocando na lista de exercício, tá? Porque a gente entende que é um extra. Isso daí é para conhecimento de vocês, E tá? é mais avançado também, tipo, É mais avançado, a gente só queria mas que vocês soubessem a utilização, assim como do show, que a gente comentou no é, começo. e acho que é isso. Bom, Teremos uma lista, prestem bastante atenção nos exercícios. Em breve postaremos o andamento de vocês nas atividades anteriores. Fiquem no aguardo que logo vai sair. E novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, sobre outras coisas, se quiserem conversar, só avisar a gente, mandar um WhatsApp, mandar mensagem no Face ou no Instagram, não sei, onde vocês, o meio que vocês acharem melhor. E a gente sempre está disponível para vocês. isso aí. E se ficar qualquer dúvida, gente, pode mandar mensagem mesmo, tá? Tem gente que manda mensagem, a gente fica super feliz, de ajudar vocês e pode mandar mensagem, não se sintam acanhados. Não existe dúvida ruim. Ruim é não tirar dúvida, tá bom? Exatamente. Ainda mais agora, né, que a gente viu que saiu as datas pro Enem. Teve aquela confusão lá do Enem Online com a FUVEST, né? Eu acho que com o vestibular da Unicamp também, se não me engano. Não lembro certo. Mas, lembrando isso também é importante falar. Quem for fazer a inscrição no Enem e for querer fazer a FUVEST também, não se inscreva pro Enem Online, porque senão vai dar Cai no conflito mesmo dia. e vai ser ruim pra vocês. Isso aí. E é isso, gente. Sei que essa época tá difícil, ainda mais que eles não quiseram adiar o Enem, né? E muitas pessoas não têm acesso total aos estudos, né? Aos estudos online. A gente, novamente, estamos disponíveis aqui para ajudar. Opa! Ajudar vocês em qualquer matéria que seja, né? A gente já passou pelo que vocês estão passando. Na verdade, a gente nunca passou em uma pandemia, né? Mas a gente tá aqui para ajudar. A gente lembra um pouquinho de cada matéria lá do colégio. Se precisar de conversar, mesmo que for para desabafar, é só chamar a gente que a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. E é isso aí, gente. Então, até a próxima aula. Fiquem em casa, se cuidem e até E mais. usem máscara. E álcool em gel. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.